Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja, eu sou o Eduardo Nonato, talvez você já me conheça por aqui, e estamos dando continuidade aqui na nossa saga de experimentação dessa ferramenta de virtualização que é o Proxmox. Se você me segue aqui no canal, você sabe que eu trabalhava ali com a opção da VMware, e isso por uma razão, o foco aqui, né, pequenas e médias empresas, você que é prestador de serviço, você que é consultor de TI, né, e quer prestar serviço para empresas de TI, você sabe que a gente encontra muitas vezes algumas dificuldades relacionadas, especialmente a questões como licenciamento e o custo desse licenciamento. A gente sabe que as empresas pagam muitos impostos e o custo de algumas coisas no Brasil é meio caro. Então a gente tenta gerar uma economia para o nosso cliente, e são serviços também que podem ser oferecidos a um custo menor do ponto de vista de licenciamento. E eu notei nessa ferramenta do Proxmox, né, algumas coisas bem interessantes. Primeiro que ela é gratuita, open source, né, baseado no KVM, em Linux, e aí eu precisava criar um ambiente para teste do Proxmox. E aí eu usei isso, né, se você ver os meus 2 últimos vídeos, eu tentei expor para você a minha forma de pensar na hora que eu faço uma pesquisa para montar e começar a treinar uma ferramenta nova. Então, e continuando essa saga, tem mais algumas coisas que eu gostaria, porque eu fui criar a VM da última vez, não sei se vocês viram o último vídeo, e aí na hora que eu fui criar a VM, eu notei ali que tem algumas características que são exclusivas, né, são diferenciadas dos outros hypervisors, como o Hyper-V e tal. Ele me dá muitas opções de hardware ali. E eu vou oferecer esse trabalho profissionalmente, eu vou administrar ambientes, eu vou colocar isso em produção. Eu quero entender como que funciona para eu poder oferecer isso. Como vocês podem perceber, eu ainda não montei nesse local onde eu estou aqui, que é uma sala, dentro de um espaço que eu tenho dentro de um cliente aqui. E por conta meu compromisso aqui, eu estava atrasando muitos vídeos, então eu resolvi, falei, melhor feito do que perfeito. Então, como é melhor feito do que perfeito, né, a iluminação aqui não é tão boa, mas eu já vou dar minha arrumada na salinha aqui, vocês vão me ver por aqui, e eu sei que vocês não estão aqui para ver a minha cara bonita, mas para aprender e para absorver o meu conteúdo. O que importa é vocês ouvirem bem a minha voz, eu me fazer compreensível, deixa eu ver se... Eu me fazer compreensível, né, que vocês me escutem bem, que vocês compreendam bem e que vocês consigam enxergar bem o que eu estou fazendo aqui. Eu espero passar esse conhecimento da melhor forma para vocês. E assim que der, a gente faz a arrumação aqui no cenário para melhorar também. Então, pessoal, vamos lá. Vamos abrir nosso setup aqui, né, com a máquina virtual lá do Proxmox. Eu vou iniciar o meu Proxmox aqui. Então é só para vocês verem que ele está rodando realmente numa máquina virtual. Então é a ferramenta de virtualização dentro da ferramenta de virtualização. E agora vamos acessar esse endereço aqui. Então vamos acessar o endereço lá, 172.16.10.130.8006, que é a nossa interface aqui do Proxmox. Então usuário root, a senha que eu criei. Ele dá o aviso aqui de não termos uma inscrição paga para ele, e tá tudo bem. Bom, eu criei aqui, aquele dia, uma máquina virtual do Windows 11, né? E o que a gente precisa observar aqui, o que eu observei, é que ele dá várias opções de você customizar o hardware dessa máquina na hora que você está montando ela. Eu fiquei em dúvida principalmente com relação ao processador, esse SCSI Controller, qual seria o controlador melhor, o que é melhor recomendado, né? Então eu fiz uma pesquisa e hoje eu quero falar de como eu fiz essa pesquisa, para que quando você tenha o mesmo problema ou a mesma dúvida, você passe a pensar dessa forma também, para desenvolver isso aí em você, essa sua capacidade de se virar, de atrás das informações e buscar aquilo que você precisa. E aqui é onde eu vou dar a dica de ouro hoje. Eu estou usando uma ferramenta que não é nova, mas é uma ferramenta que foi disponibilizada de forma gratuita recentemente, que é a ferramenta do Grok, que é disponibilizada lá pelo X, né, o antigo Twitter, a IA do Grok. Ela tem um recurso muito legal que é o chamado Deep Search. E olha a pesquisa que eu fiz nela aqui. Então olha só, pessoal. A ferramenta do Grok, né, que é a IA do X, que eu fiz? Eu coloquei um prompt aqui para ele, falei, gostaria de informações detalhadas sobre as melhores configurações para utilização em máquinas virtuais no Proxmox.
como ajustar melhor as opções de configuração. E aí eu marco essa opção Deep Search e ele faz busca em páginas da web, coisas mais recentes que tem. Então isso aqui, nossa, isso aqui tá me deixando, eu confesso para vocês, preguiçoso, porque ele já faz a busca em múltiplos sites daquele tema e já traz para mim quais são os pontos relevantes ali. Então assim, parece provável que as melhores configurações para as máquinas virtuais do Proxmox envolvam usar o tipo de CPU host. Então, o que é isso? Né? Eu fui atrás. O que é o CPU host? Bom, ele atribui na máquina virtual o mesmo tipo de CPU que você tem na sua máquina física. Né? E isso melhora o desempenho da máquina virtual, porque ele não vai precisar emular nada, ele vai simplesmente disponibilizar o recurso para a máquina virtual. Ele vai ficar mais rápido. Agora, mas então, para que tem as outras opções? É aí que entra. Por exemplo, o Proxmox, e aí entra outra parte onde eu tenho achado a ferramenta interessante, é que você, por exemplo, você pode criar um cluster de alta disponibilidade, fazer um mini cloud ali dentro de um data center, de um CPD que você tem aí, e você pode fazer isso de forma gratuita. Então ele oferece esse recurso de cloud de forma gratuita. E tem um detalhe, você pode fazer esse recurso, né? Você pode criar um cluster de máquinas virtuais usando hardwares de máquinas host diferentes. O que isso te melhoraria ali? O que isso te acrescentaria? Quando você troca, você define que você vai querer emular o tipo de CPU, você vai tratar as máquinas virtuais como se ela tivesse o mesmo tipo de CPU virtual. E aí na hora de você fazer uma movimentação, ou seja, você precisar mover de um nó do cluster para outro da máquina virtual, você não vai ter problemas. Agora, é claro, se você for fazer uma aplicação de um ambiente saudável, né, você quer implementar isso num cliente, ele precisa ter uma solução ali local, utilizando o Proxmox com 2 nós de cluster, né, para que as duas máquinas trabalhem como um único servidor, você vai recomendar que o cliente utilize 2 máquinas iguais, 2 máquinas idênticas, para você não ter que fazer esse tipo de gambiarra. Normalmente você vai utilizar isso em ambiente de teste. Mas isso é muito legal. Então olha só, vamos dar o contexto geral da coisa. Eu fui atrás da informação. Então eu não conhecia, eu conhecia de ouvir falar a ferramenta, eu fui atrás da documentação oficial, eu fiz buscas e agora estou fazendo utilização da inteligência artificial para me ajudar nas buscas. O que ela faz? Provavelmente eu ia chegar nessa mesma conclusão que ela está trazendo aqui de forma rápida e resumida para mim, procurando manualmente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou encurtando o tempo. Eu não estou trapaceando. Faz todo sentido utilizar esse tipo de ferramenta para a gente poder fazer. Por que eu recomendei o Grok? O Grok é grátis. No momento ele está gratuito. Não sei se ele vai continuar gratuito, mas ele é gratuito. Então ele é uma ferramenta poderosa, gratuita. Eu tenho a versão paga do ChatGPT. Eu fiz a mesma pesquisa, a mesma pergunta lá no ChatGPT. E aí, ele me deu ali algumas respostas, né? Tipo de CPU, ele deu também resumida, e ele tem esse recurso buscar na web aqui. Só que eu vou confessar para vocês, o ChatGPT, a ferramenta do Deep Search, ela é melhor do que a ferramenta do ChatGPT de buscar. Então ele faz a mesma coisa, né? Ele não consulta só a base de dados estática dele, que ele tem dentro dele. O ChatGPT ele tem uma base de dados estática que vai até 2023. E na versão 4.0 ou 4.5, que é experimental, ele tem a capacidade de buscar novas informações na web. Só que dependendo do que você pergunta para ele, ele vai te trazer uma informação de até outubro de 2023, que é a base de dados estáticos que ele usa para fazer os pensamentos. Então você ativando essa ferramenta buscar aqui, né, o buscar na web, então ele vai buscar as últimas informações disponíveis na web. Quando você vai fazer uma pesquisa de assuntos atualizados, né, sobre versões de Windows, sistema operacional, notícias, aí é recomendável fazer isso. Ou quando, no meu caso, eu quero buscar a documentação do fabricante. Então eu quero buscar as últimas informações disponíveis, então eu ativo sempre isso daqui para buscar na web. E aí ele me traz aqui o tipo de CPU, qual é o melhor controlador e barramento de disco, o modo de cache de disco, o tipo de driver, né? Então ele faz todas as recomendações aqui de quais são as melhores que vão me dar um melhor desempenho. E essas são informações das quais eu estou me munindo para começar a minha jornada de aprendizado da ferramenta nova. E eu recomendo que você vá nesse caminho quando você precisar fazer isso para qualquer ferramenta. Aqui nós estamos falando do Proxmox, nós estamos aprendendo juntos, mas aqui eu estou dizendo para você, tentando te explicar como eu penso, para que você desenvolva o teu pensamento aí. Então olha só,
baseado nessas informações que eu peguei ali, eu descobri que o tipo de processador mais eficiente para minha máquina virtual aqui vai ser o tipo host. Então, basicamente, ele vai atribuir. Aqui, essas outras informações, ele trouxe para mim lá, por exemplo, e eu descobri que o tipo de máquina mais eficiente para hardwares atualizados é a Q35. Então, vou fazer essa mudança aqui. SCSI Controller, aqui eu estou usando o controlador que ele recomenda, que é o VirtIO. Hard Disk, isso é indiferente, né? E aqui as outras informações estão do jeito que ele me recomendou lá. A parte de memória avançada é porque eu consigo criar aqui memória mínima e memória máxima, né? Aí eu colocaria aqui, por exemplo, um valor mínimo para eu ter uma oscilação de memória. Para desempenho, isso aqui não é legal. Então, o legal é você ter um valor fixo de memória, ter a memória designada ali, e aí vamos ver como que nosso Windows se comporta aqui, como é que está o desempenho dessa máquina virtual. Deixa eu ver se eu consigo acessar o console aqui. Ele não vai mostrar, ele não está mostrando o console da máquina para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Legal. Então aqui eu estou iniciando minha máquina virtual. Eu notei bastante lentidão no momento em que eu estava criando essa máquina virtual e instalando o sistema operacional. Vamos ver como é que melhorou. Aqui a gente tem que considerar o seguinte, tá? No meu ambiente de teste aqui. Eu estou rodando uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual. Então, assim, eu já disponibilizei uma quantidade limitada de recursos para minha máquina virtual e isso aqui é uma VM dentro da VM. Então é óbvio que eu vou ter um problema claro aqui de desempenho. Não dá para considerar isso. E, inclusive, esse é um dos objetivos do meu teste. Agora, tem uma coisa muito legal em relação ao Proxmox. Ele é compatível com qualquer hardware, então eu não preciso ter um hardware específico de servidor para testar ele. Eu posso pegar uma máquina, né, ali com um pouco mais de memória, mas uma máquina comum e colocar um servidor para rodar nele. Né, que é diferente, por exemplo, de um VMware SXI, onde você tinha aquele problema com placa de rede, que ele não roda em qualquer ambiente. Bom, pessoal, eu já notei um problema aqui, tá? Eu não consigo desligar a máquina virtual que está rodando dentro da outra e eu percebi que ele não rodou direito. Então eu vou fazer um teste e já vou dar continuidade aqui, mas muito provavelmente assim, eu vou criar uma outra máquina virtual. Se não rolar, eu vou desistir da ideia de usar o VMware e vou fazer o teste com a ferramenta uma outra ferramenta de virtualização. Não vou utilizar nem o Hyper-V, que eu sei que não funciona direito, e talvez aí eu pense num VirtualBox. Mas deixa eu fazer esse teste aqui e já vamos continuar para a gente testar as funcionalidades aqui do Proxmox. Pessoal, vamos lá. Estou de volta aqui, cenário diferente, porque eu saí para dar continuidade aqui, mas eu percebi o seguinte, a máquina virtual que eu criei dentro da outra máquina virtual, com o Proxmox, estava esquisita. E aí, o que eu fiz basicamente foi criar a máquina virtual novamente, fiz os testes, e aí descobri algumas coisas legais. Então, vou passar essas coisas aqui que eu descobri, né, que eu aprendi nesse procedimento meu de criar documentação, de consultar documentação, utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Desse caso, eu confesso, fui direto na documentação. Eu achava que era meio óbvio. Parece aquele recurso Estou com sorte. Lembra que tinha esse? Acho que tem ainda na busca lá do Google. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente o que eu fiz, eu criei a máquina virtual, eu fiz as alterações com o processador. Então eu coloquei o tipo de processador aqui, eu coloquei host, que é para ser compatível com o processador da minha máquina. O tipo de máquina, né, é a Q35, que é mais compatível com máquinas mais novas, né, e coloquei na última versão aqui, que era o Windows 11. O controlador com o melhor desempenho, pelo que eu tinha visto lá na documentação, é esse VirtIO. Então eu estou usando ele como controlador e o meu disco rígido está atachado nele. É um disco rígido de 32 GB, eu coloquei pouco espaço só para teste mesmo. E aí o que eu fiz? Eu carreguei aqui para ele usar o meu CD físico. Só que quem que é o meu drive de CD físico nessa máquina aqui, nesse hardware aqui? É o drive de CD da máquina virtual. Então o que que eu fiz? Nessa drive de CD aqui, eu fiz nas configurações a inserção da mídia do instalador do Windows 11. Né? Está conectado aqui. Então a minha máquina virtual, que está rodando dentro da outra máquina virtual, ela está com um disco do Windows 11 lá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Esse hard disk aqui, olha, tem algumas opções aqui. Para eu mover o storage, para eu colocar ele para outra máquina ou para refazer o tamanho dele.
eu vou editar, eu posso configurar a banda, olha que interessante. Se eu quiser criar uma limitação de banda aqui, para poder simular um limite de I/O, eu posso fazer ali. Eu posso criar o disco como apenas leitura. Discard seria para descartar o disco? Não sei. Vamos descobrir já. Eu quero dar um detach nele, ou seja, tirar ele da minha máquina virtual. E aqui, tá aqui os meus discos que estavam atachados em máquinas virtuais. Eu vou deletar todos eles. Esses discos pequenos aqui, eles são discos que estão atrelados, que eles foram criados para que a minha máquina virtual tivesse os recursos como TPM e outras configurações. Então, vamos fazer diferente aqui. Eu vou remover essa máquina virtual e vou mandar destruir os discos dela. E vou criar ela do zero aqui de novo. Vou ver o que ela me mostra aqui. Ó, beleza, ele já liberou aqui o storage. Os discos da VM estão deletados. Vamos criar de novo então a máquina virtual do zero. Criar a máquina virtual. Eu preciso dar um ID para a máquina virtual. Pool de recursos que está aqui. Isso se eu tiver criado um pool de recursos. Não vou criar. Vou chamar essa máquina virtual de Win11. O que ele dá de opção avançada aqui? Para ele iniciar essa máquina com boot. Lembrando que esse sistema operacional ele é um sistema operacional pensado para servidores. Então pode ter essa opção da máquina virtual iniciar junto com o host. Eu vou usar um disco, né, um disco físico para instalar. O tipo de sistema operacional vai ser um Microsoft Windows, né? E aqui ele tem uma opção para eu colocar um drive adicional para o VirtIO Drivers. Eu vou usar esse recurso e eu vou explicar o que ele significa. Eu fiz uma pesquisa e eu coloquei aqui VirtIO Drivers. E aqui ele abre lá no site da Proxmox para eu baixar a ISO que tem esses drivers do VirtIO. Então vocês vão notar uma coisa aqui. Eu vou criar um drive adicional e vou pegar esse VirtIO que eu já subi lá, que é a última versão, e vou utilizar aqui o Physical Disk. Então, olha só, eu tenho um disco que é para a instalação do Windows e o outro disco é para esses drivers do VirtIO, que eu vou explicar já o que é para vocês. Aqui eu vou deixar placa gráfica padrão, não vou usar nenhum recurso gráfico. Tipo de máquina, Q35, mais nova. VirtIO, disco simples. E aqui ele está pedindo para eu criar uma partição onde eu vou gravar o EFI e o TPM, que são dois chips que normalmente tem na placa-mãe, onde ele usa para gravar as informações de TPM, né? Trusted Platform Module, que são as chaves de criptografia que o Windows 11 utiliza para inicialização, que é um recurso mais novo. E aqui, no caso, o que ele faz? Ele cria um disco lá que vocês viram pequenininho, de 4 MB, só para armazenar essas informações. E a BIOS vou colocar ela do tipo UEFI. Então, padrãozinho ali. Aqui, eu vou deixar o disco como tipo SCSI, que é o que ele recomendou lá na documentação. Tamanho 32 GB, tá bom para mim. Vou colocar 4 núcleos aqui para essa CPU virtual. E vou colocar aqui o tipo lá que ele recomenda, que é o tipo host. Tá? Não vou mexer nessas configurações, NUMA, unidades de CPU, nada disso. Memória, eu vou deixar 4 GB, só para teste mesmo. E vou colocar uma placa de rede em bridge. Né? Aqui ele vai ter as minhas placas de redes listadas e eu vou colocar ela em bridge com esse daqui. E o modelo VirtIO, e eu posso colocar uma placa Intel aqui por questões de compatibilidade ou até uma VMware. Vamos colocar por uma Intel aqui, E1000, uma placa de rede mais compatível. Próximo, finalizar. E aí o que eu vou fazer? Vou iniciar minha máquina virtual aqui para iniciar o processo de instalação do Windows da minha máquina com virtualização dupla. Conectar no console dela aqui. Vamos ver se ele abre. Está dizendo que ele ainda não está mostrando, não inicializou o display. Beleza, agora foi. Aí ele já achou lá a minha mídia de instalação do Windows. E aqui, gente, eu vou acelerar até a parte em que eu vou demonstrar para vocês a instalação dos drivers do VirtIO. Legal. Bom, pessoal, aqui é a parte que eu queria mostrar para vocês, que é aonde vai ser relevante aquela configuração que eu fiz adicional ali. Vocês estão percebendo aqui que ele não encontra o disco virtual. Isso porque o meu controlador, ele é o VirtIO.
Então o que eu vou fazer? Eu preciso carregar o driver do VirtIO. E aí, naquela opção que eu coloquei lá, você vê que ele carregou 2 discos de CD aqui para mim. Um deles tem o meu disco do VirtIO que eu baixei do site da Proxmox. E lá aqui dentro eu tenho os drivers do controlador. Então aqui embaixo eu tenho aqui View Store, né? VirtIO Store. E eu tenho a versão do meu Windows, que é o Windows 11 AMD 64, que é para processador de 64 bits. E vou dar um OK aqui. O que ele vai fazer? VirtIO Store. Red Hat. Tem coisa errada aí. Bom, eu coloquei para ele ocultar aqui os drivers que não são compatíveis. Legal. Tá vendo? Então, ele já achou aqui para mim o disco porque eu carreguei o driver da controladora. Foi para isso que serviu, então aquilo lá facilita bastante. Criei as partições. Ele está dando uma reclamação aqui que o Windows precisa ter uma unidade de 52 GB ou mais. Vamos ver se ele deixa instalar mesmo assim. Tá deixando. Então, é só uma recomendação, ela não é um impeditivo. E aqui, gente, é a instalação do Windows normal, né? Vou acelerar aqui para vocês verem a máquina virtual rodando dentro da máquina virtual. Então a gente vai ter o Windows 11. Agora, aqui, enquanto ele instala, uma observação rápida. É óbvio, né, que você vai ter um desempenho bem sofrível aqui. A gente está falando de 2 níveis de virtualização, que em português o termo é chamado de virtualização aninhada, né? E aí o termo em inglês é o Nested Virtualization, que é a virtualização dentro da virtualização. Então é óbvio que aí você vai ter um problema de desempenho, né? Você não está com a disponibilização de todo o seu hardware para a máquina virtual, então você tira um pouquinho de desempenho ali, e aí você tira uma segunda vez quando você limita os recursos que você atribui lá dentro da máquina virtual. Mas dito isso, para fins de teste, por exemplo, a gente tem alguns recursos que eu observei no Proxmox que eu gostaria de testar. E para testar isso, a gente precisaria de muito hardware físico, a gente precisaria de muito recurso. Então, para testar o recurso em si, por mais que ele demore, por mais que ele leve um tempo ali que é distante do tempo que ele levaria no ambiente real, e é por isso que a gente não vai usar nunca isso aqui num ambiente de produção, né? A gente vai usar... Até porque não faria sentido, né? Como é que você vai fazer um cluster com 2 máquinas virtuais rodando para você mover de uma máquina para outra com o computador ligado, fazer esse tipo de transição numa máquina, em um único computador, né? Porque aqui no caso eu estou fazendo tudo na minha máquina. As 2 máquinas host do Proxmox estão rodando dentro da minha máquina. Então não faz nem sentido, né, falar de produção com isso daqui. Porém, ele é muito interessante para testar realmente essas coisas. E aí é onde a gente monta os nossos labs. Eu queria saber dessa possibilidade, fiquei feliz de saber que tem, e vou começar a explorar essa ferramenta de virtualização aqui no Proxmox, do Proxmox, aqui dentro do canal. Qual que é o meu ponto de sempre, né? Eu estou aqui junto com vocês tentando passar como que é o meu aprendizado, como que eu funciono, como que funciona a minha cabeça. Por que eu consigo alguns diferenciais gerando conteúdo, né, e aprendendo coisas novas? Por que eu consigo entregar mais? Por que os meus clientes olham para mim como um técnico diferenciado? Né? Por que eu, como analista de nível 3, né, considerado um analista nível 3, que posso trabalhar num projeto, como que eu penso? É isso que eu quero passar para você. É com esse mindset que eu quero colocar em você. Então, muito mais do que o ensinamento técnico que eu gero aqui nesse canal, o meu objetivo é zerar como fazer isso para vocês. Então aqui a gente já viu como que funciona. Eu só vou testar essa máquina virtual. Como vocês sabem, o desempenho dela é inferior, mas a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Então você viu desde o começo desse vídeo bastante coisa. Eu espero que esse conteúdo te ajude. E aí eu vou aqui pedir para que você me ajude também, para que você clique no joinha aí embaixo, que você se inscreva no canal, apoie, divulgue, e você é muito bem-vindo aqui, e eu espero que fazer uma grande diferença para você e que esse conteúdo ajude você. Valeu, gente. Segue lá também no Instagram,
que todo dia eu posto um vídeo curtinho lá falando de alguma coisa, de alguma tendência, e para ajudar você também. Um abraço, fiquem com Deus.